como é que foi pra abrir uma igreja, velho? Como é que Cara, chama eu o nome da comecei em igreja casa. lá? O nome da igreja dos seis lá? Hoje a igreja que nós estamos... É que assim, eu tenho duas igrejas. Tenho uma igreja japonesa e uma igreja brasileira, né? Eu tenho um pessoal que é japonês e o pessoal que é brasileiro. Então a igreja brasileira é ligada a uma igreja do Brasil, né? É ligada a uma igreja do Brasil que se chama MEVAN. É Ministério Evangelístico Vinde Amados Meus. Então a gente só usa as siglas, né? MEVAN. É uma igreja muito grande, tem mais de 1000 igrejas no Brasil. Como se fosse uma filial, então, aqui. Você- Um pastor lá do Brasil muito conhecido, o pastor Luiz Hermínio, então nós somos uma filial. Você, pra usar o nome deles, tem que pagar alguma coisa lá pra eles, não? A gente não paga nada. Não é igual empresa normal. Não, Eu não. achei que fosse. Paga nada não. Paga nada não. Mas assim, é uma igreja muito respeitada. O pastor é um pastor muito bacana, um pastor amigo meu. E aqui no Japão eu sou ligado a uma... como igreja japonesa, eu sou ligado a uma igreja japonesa aqui de Nagoya. Pastora de Nagoya. Então eu sou ligado ao Brasil e sou ligado ao Japão. Né? Bacana. E a nossa igreja é registrada mesmo, que a maioria das igrejas brasileiras aqui no Japão, elas não são registradas, não porque elas não querem, é muito difícil registrar. Você não é igual no Brasil, você pega 5 pessoas e fala, quero registrar uma igreja, você registra até na sua casa, entendeu? Coloca o endereço, pega 5, fala, são 5 membros aqui, você registra, pega um CNPJ, né? Aqui para você pegar um CNPJ é muito complicado para a igreja. Por quê? Não sei se vocês lembram que há muito tempo atrás aconteceu aquele negócio do gás salim. Sabe o gás que eles soltavam no metrô lá, aquela tô seita ligado, lá, tô ligado. e matou um monte de gente lá, aquela seita. Então, depois disso, eles dificultaram muito a questão religiosa. Para você registrar uma entidade religiosa é muito burocrático. Você tem que provar um monte de coisa, você tem que provar que você não tá roubando, você tem que provar que você não é um doido, você tem que provar um monte de coisa, cara. É loucura. E eu ia perguntar isso aí pra você, como é que faz pra registrar essas fitas? Vai na prefeitura? Não, você tem que... Ixi, você tem que Os contratar... órgãos aqui, várias coisas, né? Várias coisas, e assim, em Haiti, pra você ter uma ideia, em Haiti, pra você registrar uma igreja, você pode esperar até 15 anos e você não tem uma resposta pra registrar. Mesmo, você chega com todos os requisitos, tipo, ter um lugar comprado, quitado, você ter tantos membros, enfim, todo o estatuto, tudo certinho, você chega lá e você esperar 15 anos na fila, às vezes, e não conseguir. Cara, É tenso. E a de vocês saiu quanto tempo esse registro? A nossa não precisou de tempo para sair, porque nós entramos em uma que já tinha. Numa igreja japonesa. Nós fazemos parte de uma igreja que já tinha. É uma igreja que já tem 50 anos aqui no Japão. caraca. O pastor é um dos pastores, meu pastor aqui no Japão é um dos 3 pastores mais respeitados, mais conhecidos aqui do Japão. É um pastor de 79 anos de idade, pastor Mizuno, né, aqui de Nagoya. Então, assim, como a gente entrou debaixo do guarda-chuva dele, então já tem a instituição, então nós só entramos. Aí o prédio que eu tinha sai do meu nome e entra pra instituição. Tá? Mas aqui no Japão o negócio funciona, cara. Aqui, tipo assim, igual tem um prédio lá de 3.800 metros quadrados, o terreno todo, não é meu. Não é meu, não tem essa, o pastor é dono disso, não. Eu tenho um salário. Eu tenho um salário e o salário tem que ser decidido pela diretoria. Tipo assim, o prédio não é meu, não posso fazer o que eu quero. Tem fiscal por trás do governo. Se Itien tiver errado na contabilidade, eu posso ser preso. Aqui o negócio funciona. Ah, não tem perigo de dar cambalacho nem pensar. Aqui eu não posso mexer com dinheiro. Por exemplo, eu sou o pastor, eu não posso cuidar da contabilidade da igreja. Entendeu? Tem tudo os... É como se fosse uma empresa mesmo, então. É, porque a gente... Recebe o dízimo dos fiéis, né? Lá tem isso aí ou não tem? Tem, dízimo e oferta. Só que, por exemplo, tem várias regras. Não é tão flexível como no Brasil. Por exemplo, se alguém der o dízimo lá na igreja, vamos supor, se eu forçar alguém a dar um dízimo na igreja, se eu chegar pra você e falar assim, você tem que dizimar na minha igreja, e você reclamar, eu posso perder até o registro de igreja, não é assim. A pessoa, ela dá se ela quiser, ela é livre, não pode comprometer o orçamento dela. Nossa, tem um monte de coisas então, aqui mas funciona. aí que tá. Quando faz um trabalho sério. Sim. Né? Exatamente. Porque, tipo assim, eu sou católico, Sim. é diferente o sistema. Sim. Mas na igreja católica também tem o mesmo... Tem a parte da oferenda e tal. Sim. Existe
não sei se hoje em dia tem, mas na minha época, quando eu era criança e tal, existia um preconceito assim. Tem muita igreja evangélica errada. Sim. Né? Igual você está Sim. falando que, principalmente no Brasil. Sim. Às vezes a gente via muita coisa errada acontecendo. Sim. E meio que vai queimando a imagem. Sim. Mas isso é em tudo. É, em tudo, isso Né? que eu ia falar. Em tudo tem, né? É. Em tudo tem. Mas vendo você falar agora do jeito que é rigoroso, do jeito que é certinho, é top, mano. Porque às vezes a pessoa fica, pô, será que tá certo? Será que como é que funciona? Porque a gente de fora não tem noção como é que é. A gente tem que prestar conta igual para a igreja japonesa, né? E daí a igreja japonesa presta conta para um fiscal do governo que não é cristão. Ele vai entrar lá com o serviço dele para analisar tudo. Então, se tiver uma coisa... Quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma questão da igreja japonesa que aconteceu. Nós temos a igreja que eu faço parte aqui no Japão, a instituição do Japão que eu faço parte, tem 14 sedes, 14 igrejas, né? Eu sou uma delas, tá? Não a do Brasil, eu tô falando daqui. Então, uma dessas igrejas, lá de Kasugai, ganhou um terreno. De uma pessoa, ganhou um terreno. Eles ganharam esse terreno e falavam, pô, nós não vamos usar esse terreno. Então, vamos vender esse terreno e pegar o dinheiro e comprar alguma coisa dentro da igreja, aumentar alguma coisa dentro da igreja, tudo. Venderam, né? Eles venderam sem fazer só assim, na inocência. Venderam, ganhamos, vamos vender e vamos aplicar o dinheiro na igreja. Só que eles não fizeram um conselho, não pegaram voto se podia vender ou não e não esperaram 2 anos para vender. Então tem toda uma regra. Aí o meu pastor, o pastor Mizuno, ele ia pro Canadá, passar um tempo agora no Canadá porque ele é casado com uma canadense. Ele teve que cancelar a viagem dele porque o fiscal bateu na igreja e falou, vocês fizeram uma venda antes de 2 anos, sem fazer um conselho e você tá errado. Aí entraram tudinho para fiscalizar todas as igrejas que fazem parte, né? Para fiscalizar a vida pessoal dele. Ele ficou 6 dias sendo interrogado, um senhor de 79 anos, para ver se não havia fraude, nada. Só por você vender um terreno que você ganhou. E por que tudo isso? Porque nós somos isentos de impostos. Isentos de impostos no sentido, uma pessoa dá oferta na igreja, nós não pagamos dinheiro, nós não pagamos imposto dessa oferta que nós recebemos, mas vamos supor que eu tenho uma livraria dentro da igreja, daí é venda, daí eu pago imposto sobre isso, eu pago venda. Um exemplo do meu salário, eu tenho que pagar imposto, mas o que entra na igreja como oferta não se paga imposto. Então o nosso terreno lá, se eu fosse pagar de imposto anual lá, ia ser 1,5 milhão mais ou menos. Nós não pagamos, só que eles ficam em cima. Você tá usando para a igreja mesmo? Porque se eu usar para alguma coisa que não seja para a igreja, eles caem em cima e eu tenho que pagar não só o do ano, eu tenho que pagar todos os atrasados. Então é muito sério. Caraca, mano. E isso, mas sabia que isso nos protege também, né, cara? Porque um exemplo, pô, eu sou pastor. Se eu sou pastor, né? Se eu sou pastor, o meu objetivo é ajudar a vida das pessoas. Então, isso acaba nos protegendo e dando para mim também uma convicção. Eu quero ser pastor mesmo, né? Ou não quero. Vou ganhar meu dinheiro do meu jeito, fazer como eu quero, pago meu imposto e ninguém enche o meu saco. Mas não, se eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser pastor, eu faço. Desse jeito, eu tenho que cumprir as regras. Só mencionando aqui que seu irmão falou que tá de olho aí, tá na live, hein? O André tá aí? Tá na live. Então não vou poder falar muita coisa dele não, hein, cara. Bateu uma curiosidade aqui, ô Davi. Igual você tá falando que tem 2 igrejas, a brasileira e a japonesa. Sim. Eu sempre tive essa curiosidade também. Como é que os japoneses... como é que eles entendem? Como é que é a relação deles com Deus? É no mesmo sentido... Do brasileiro, assim? Não, é muito diferente. Deles é o Buda, né? A maioria é budista. Então, não é só budista. Não, falo no caso do... Não, o evangélico, né? Porque o budista né? É de outra religião. É de outra religião. Fala assim, não. O evangélico, sim, só que assim, porque nós temos lá um prédio, 2 andares. Então, no primeiro a gente faz a brasileira e no segundo a japonesa. Por quê? Porque por muito tempo eu fiz um culto bilíngue. Então, com tradução simultânea. Eu falava e alguém falava do meu lado aqui.